Fotógrafo com formação em design na Universidade Federal do Maranhão, Meirelles Júnior, há 13 anos, retrata com poesia e paixão, refletindo a inquietação do artista em denunciar e registrar o cotidiano das pessoas, sua preocupação com o resgate e a preservação do patrimônio cultural e natural do Brasil. Com livros publicados como Lume, que retrata os encantos arquitetônicos e culturais de Paris, Roma, Portugal e São Luís, sua terra natal, Descobrindo os Lençóis Maranhenses, um documento em imagem de singular importância sobre o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, onde ele capta em 71 fotos em cores e em preto e branco toda a magia do deserto entrecortado de lagoas e piscinas naturais, chegando à raia da abstração. Quando se afasta do olhar puramente estético, encantado com as ondulações das dunas, Meirelles Júnior também se sai bem produzindo uma curiosa documentação da paisagem humana e social da região. Revista Isto É, de 11 de fevereiro de 2004, jornalista Ivan Cláudio. E Entre o Céu e a Terra, Maranhão, patrimônio de imagens, tem como principal a cidade de São Luís, histórica e moderna, juntamente com a fauna e a flora e as riquezas culturais do estado do Maranhão. Outro ponto memorável do livro é o casamento das imagens com textos e poemas históricos de grandes nomes maranhenses, tais como Bandeira Tribuzzi, Gonçalves Dias, Odilo Costa Filho, Luiz Augusto Cassas, Laura Amélia Damos, César Nascimento, Sérgio Habib, Alberto Trabuzzi, além do senador Cristóvão Buarque de Holanda, que disse: Meirelles, mesmo que ainda não faça, é um precursor. Ele não fez fotocyberpintura, fez fotografia. Seu olhar é apenas cúmplice, não é artesão. Mas a beleza que ele capta de objetos fixos, geográficos, traz o momento exato em que este objeto fixo foi fotografado. Quer conhecer melhor o artista Meirelles Júnior e aprender um pouco de sua expertise? Então fique conosco, porque a inspiração de hoje é a arte da fotografia. E o seu Inspirar já está no ar. Seja bem-vindo a mais esta edição do seu Inspirar, aqui da TV Guará, com o Cidinho Marques. Hoje estou tendo a honra, o prazer de receber um dos maiores artistas desta terra. Artista fotográfico, formado em design, renomado artista de São Luís, do Maranhão, do Brasil, e agora com recente trabalho também no exterior. Estou aqui com Meirelles Júnior. Quem é que não conhece os trabalhos maravilhosos do Meirelles Júnior? Portanto, o Inspirar está muito honrado e está muito feliz hoje. Meirelles, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo ao nosso programa e nossa câmera está à sua disposição para a sua saudação inicial. Eu que agradeço e eu acho que programas como esse só vêm enriquecer a nossa televisão e o nosso público, né? Que eu acho que o maior objetivo aqui é informar e deixar o nosso público bem a par das novidades e dos assuntos que você retrata muito bem no programa. Olha, eu sou apaixonado, sou até suspeito de falar, porque eu sou um apaixonado pelos seus trabalhos. Você sempre me vê lá no seu estúdio comprando materiais, livros seus, para dar de presente aos visitantes que vêm de outros estados, de outros países. Mas a sua arte é conhecida, admirada e amada por muita gente. Agora, com certeza, a primeira curiosidade que deve bater na cabeça dessas pessoas, inclusive na minha, é como é que começou tudo? Como é que foi o teu engajamento, a tua iniciação pela arte e profissão de fotógrafo, como você faz? Eu tive um começo, por ironia do destino, numa universidade e nós não tínhamos aqui no Maranhão nada que fosse diretamente ligado à fotografia. Ele só tinha alguma coisa que ia ser indiretamente. O curso de comunicação tinha indiretamente alguma disciplina e no curso de design tinha uma disciplina. Essa disciplina é uma disciplina letiva, eu deixei ela para o final e quando foi em 95 mais ou menos, já estava finalizando o curso, eu comecei a fazer a disciplina. Na ocasião, o professor Dorico, que inclusive ano passado veio a nos deixar,
sempre brincou comigo, que eu disse para ele: professor, o senhor me fez uma coisa importante, o senhor me deu a chave do laboratório. E a gente tinha aula pela manhã, quando era tarde eu ia revelar sozinho, ele dizia: compra teu papel e usa o laboratório. E aí eu fui monitor da disciplina e de lá para cá eu acho que não parei. Por coincidência, o meu projeto de tese de monografia, que foi premiado na época, no Móvel Sul, foi uma cadeira. Essa cadeira era uma cadeira de praia. Inclusive eu tenho ela aqui nos bastidores, que é uma cadeira muito interessante e que eu sempre brincava o seguinte: a cadeira é excelente, inclusive ela é tão boa que foi premiada, mas a foto era melhor. Interessante. Porque não tínhamos empresas, né? Mas quando você fez o curso, quando terminou, etc., você já tinha uma tendência, quando a sua infância, por exemplo, na sua infância, adolescência, você teve alguma iluminação para perceber que você tinha esse talento, que você ia ter este amor pela fotografia? Eu gostava de arquitetura, eu adorava engenharia, não existia o curso de arquitetura em São Luís. Eu fui para o design, que era uma coisa mais perto da arquitetura, mas a fotografia, eu era uma pessoa comum, que gostava como qualquer pessoa gosta. Eu acho que essa evolução veio realmente no curso, porque eu não fotografava só o meu trabalho, eu fotografava dos meus amigos. Por coincidência, na ocasião eu fotografei de mais 2 amigos que foram também premiados. E eu brincava, eu falei: olha, a foto é boa. E era um concurso internacional e era um concurso de países do Mercosul, então na época isso aí marcou muito a gente e foi uma coisa assim que despertou realmente, foi o ponto de partida. O ponto de partida. Meirelles, na abertura do programa nós citamos alguns dos seus trabalhos, inclusive os premiados. E sobre os seus trabalhos, existe uma linha, um foco específico que você se dedica, e por que este foco? Eu sempre digo o seguinte: infelizmente o nosso estado, ele é um estado que ele sempre está nos holofotes do Brasil em coisas negativas. Então é uma tristeza ver que cada vez que passa, eu pelo menos nesses meus 46 anos de vida, eu tenho visto pouca coisa de engrandecimento da nosso estado. Então assim, isso me dói muito. Quando eu fui fazer o meu primeiro congresso, eu tive, na época, foi em Curitiba, em 1988, era uma coisa que era muito difícil, a gente foi 3 dias de ônibus, uma coisa assim, super... Uma aventura. Uma aventura. E nessa aventura, nós fomos colocados no lugar dos mais frios, era julho, fomos colocados num lugar esquisito, frio, não tinha aquecimento, era gente passando mal, e eu notava que existia um preconceito. Vamos pegar o pessoal do Nordeste e jogar ele em qualquer lugar. E aquilo vai ferindo a gente, e a cada lugar que a gente ia, a gente procurava se esmerar mais e tentar mostrar que os nossos trabalhos eram trabalhos de uma qualidade competitiva em qualquer lugar. Na ocasião, eu participei de uma oficina com um mexicano de criatividade e entrou na minha equipe, que tinha que ser pessoas desconhecidas, um paulista, acho que da Mackenzie, e um da UFRJ. E fomos elaborar, tínhamos que jogar um objeto a uma altura de 3 metros, esse objeto, que era uma vela, ela tinha que ir e voltar acesa, e eles deram uma manhã para nós fazermos esse projeto. Na ocasião, eles foram super mal educados com relação a me discriminando. E eles começaram a fazer engrenagens malucas, fazendo cálculos absurdos, e eu me lembrei daquela brincadeira de criança que a gente esticava a bola e o outro esticava, e você tinha... um brinquedinho que fazia isso na adolescência. Eu lembro. Aquilo eu coloquei uma garrafa PET, o fio, a vela dentro, ela cobriu, tinha uma respiração para a vela, a gente fez o trabalho em 15 minutos e a vela nossa subia e descia. Foi e voltou acesa.
do jeito que o professor pediu. Pode-se dizer que daí então surgiu esse seu foco, esse seu amor por fotografar a nossa ilha, o nosso estado? Porque aí eu pedi para colocarem, na hora da execução do trabalho, um balão cheio, com 50% escrito Maranhão. Os outros dois, eu disse, eu vou botar os outros dois, vou dividir 25 para vocês não ficarem de fora, porque não fizeram nada. E dessas vezes que a gente foi, aí eu troquei todo mundo para um hotel que tinha aquecimento, então quem quis pagou lá, eu achei um hotel bem mais barato e a gente veio para um lugar mais... E aí a gente foi aprendendo e eles foram nos respeitando. Esse congresso, nós tivemos uma matéria falando, era lixo que não era lixo, que na época era o governador, era o prefeito, que depois virou governador, Jaime Lerner, que era do Paraná, de Curitiba. Ele, o foco, para você ter uma noção, na época saiu uma matéria no New York Times, na revista New York Times, saiu uma foto nossa. Então, assim... o destaque, né? O destaque terminou fazendo com que você gostasse mais. Agora eu vou te colocar numa saia justa. Você tem trabalhos maravilhosos, aqui na mesa temos 3 deles, os 400 anos luz, os lençóis maranhenses, etc. Mas eu vou te colocar numa saia justa. Qual desses trabalhos que você fez, qual desses livros é o teu xodó? Qual é que você gostou mais até agora? Eu acho que trabalho sempre a gente está evoluindo, né? E trabalho igual, livro é igual filho, né? Eu acho que se eu for, por exemplo, não tenho aqui Lume, que inclusive foi o primeiro, né? Eu acho que todos eles nós temos uma particularidade. Então, assim, eu gosto muito do Entre o Céu e a Terra, inclusive porque na ocasião a gente tentou fazer uma coisa que causou muito questionamento, que foi... Qual é o foco do Céu e a Terra? Qual é o tema? Entre o Céu e a Terra é o título, e o subtítulo é Maranhão, Patrimônio de Imagens. Então, o que eu tenho lá? Eu tenho São Luís, Ribamar, Alcântara, Morros e Lençóis. São capítulos pequenos. E nesses lugares, aí tem um pouco de folclore, tem um pouco de carnaval, de São João, e nessas andanças, nessa produção desse material, tive a honra de ter Ferreira Goulart fazendo o prefácio, e eu fiz uma versão em DVD para cegos. Puxa. Então, assim, um livro de fotografia para cego realmente é uma coisa que questionava inusitada. E na ocasião, eu tive a felicidade de ter uma das pessoas que me deu assim, muita força, e eu digo sempre que foi um divisor de águas, que foi, ninguém me apresentou. Eu fui com o meu primeiro livro em 2003 e entreguei, depois de segurança me empurrar, me expulsar. E eu disse, gente, eu quero dar um presente, e a Ana Maria Braga pediu que eu passasse, e de lá para cá já temos 11 anos que eu tenho não só admiração como respeito, porque ela me fez acreditar no meu trabalho. Então... E a prova que você realmente acredita está aí no sucesso que você consegue nas suas publicações. Mas, Meirelles, fala uma coisa para a gente. Você é um profissional de mão cheia, um profissional, um artista, né, um homem da arte fotográfica. Mas tem muita gente que não é nem amadora. Então existe um certo medo. Uns acham que é difícil pra caramba fotografar. Outros falam que nada. Hoje com as máquinas aí, o recurso, você vai... né? A pergunta que eu te faço é difícil para o telespectador se entusiasmar um pouco mais, se inspirar com você? É difícil fotografar ou não? Essa pergunta é excelente. Hoje eu tive, alguns dias atrás, uma visita de um amigo que me apresentou lá um celular de 40 megapixels. E eu tive a curiosidade de ver, e realmente é uma coisa que hoje evoluiu muito, né? Evoluiu de uma forma assim assustadora. Hoje você tem câmeras com preços acessíveis e com resultados fantásticos. Mas eu sempre digo o seguinte, acho ele um piloto fantástico,
e comparo porque virou um certo bordão no nosso país. Rubens Barrichello passou a vida inteira na melhor máquina do mundo, que era a Ferrari, onde o seu companheiro foi campeão durante muitos anos. E ele não conseguiu, com o mesmo equipamento, vencer. Então, assim, de repente, não é o equipamento, é né? importante, mas eu acho que tem a alma por trás. Tem... Esta alma, vamos falar um pouco desta alma. Você fotografa, como disse alguém sobre você é um artesão do que o diafragma registra ou você é cúmplice da cena? Como é que isso acontece na mente de quem é um amador? Né? Ele vai retratar o que a cena é, ou ele vai retratar o ângulo que ele gosta, na luz que ele gosta, ou ele é apenas um enviado da imagem para registrá-la? Eu acho que a fotografia é um pouco de tudo. E um pouco também de sorte. Eu acho que o observador ele tem que estar no lugar certo, na hora certa, no momento certo. E hoje, o que vai acontecer num fotógrafo profissional e num fotógrafo amador é que o fotógrafo amador ele quer ter mais resultados com pouca tentativa. O profissional ele vai ter mais tentativa e vai tentar ser o mais objetivo possível. Eu acho que a persistência com um pouquinho de sorte e um pouco de esforço acaba ajudando, porque o resultado eu acho que é treino, é persistência. O cara vai uma vez por ano para um lugar de férias e ele quer vir de lá com um resultado fantástico, eu acho que ele está insistindo muito com ele. Ele tem que pegar um final de semana e tirar uma horinha para estar brincando. Agora, claro que depois do treinamento, ele pode ir se encantando e se aprofundando, né, que hoje nós temos. E termina, quem sabe, sendo um fotógrafo, mesmo que seja como hobby, mas com um nível profissional. E você, com a sua expertise na arte, você conseguiu também vários prêmios. Eu queria que você falasse um pouco dos prêmios que você conseguiu, qual deles foi o mais importante para você até aqui, mas isso eu vou pedir para o meu amigo responder no próximo bloco, porque nós estamos com o nosso tempo do primeiro bloco encerrando. Vamos chamar os comerciais e voltamos já já. Inspirar volta já já para você. Pois é, e o seu Inspirar de hoje está de volta. Hoje tendo a alegria e a honra de conversar com um dos maiores experts em fotografia aqui em nosso estado. Trata-se de Meirelles Júnior, que conversou conosco no primeiro bloco, contando um pouco da sua história, de como ele iniciou-se na arte, né? Se encantou com a arte de fotografar e ainda relatando alguns aspectos outros, como por exemplo, se é difícil ou se é fácil fotografar. Que você, telespectador, aproveite e aprenda alguma coisa desse programa de hoje também. E no finalzinho do bloco passado, nós perguntamos para ele a respeito exatamente dos prêmios, já que ele é um renomado artista. Falar um pouco para a gente dos prêmios que ele recebeu e qual deles é considerado por ele o mais importante. É isso que o Meirelles vai responder para você agora. Eu acho que prêmio é uma coisa que realmente deixa toda pessoa que está na sua profissão um pouco sabendo que o caminho é aquele, né? E teve um dos prêmios, dentre prêmio da Pirelli, prêmio da Marinha, de vários concursos que a gente participa fora, que foi o Prêmio Universidade, que eu, inclusive, aproveito aqui o programa para tentar sensibilizar, porque, na época, esse era um prêmio muito interessante e a hoje, eu acho que ainda acontece, que é o Prêmio Universidade FM. Na época, existia uma categoria que era fotografia. E eu sempre concorri algumas vezes e chegou o dia, na época, eram 3 os mais votados e o pessoal
voltava de casa, então é uma coisa que deixa realmente a gente muito contente. Então, assim, essa categoria foi meio que tirada há alguns anos atrás. Eu achava que, de alguma forma, como a fotografia sempre está presente na música, porque as capas dos CDs sempre são com imagens e com arte de pessoas que estão fazendo, não só o design, como a imagem sempre vai estar presente. Então, esse foi um dos prêmios que a gente guarda com muito carinho e que eu acho que vai sempre estar em destaque lá. E você está fazendo um apelo aí para que esse tipo de prêmio volte. Eu acho interessante. Eu tenho uma pergunta interessante também para fazer para você, que é justamente nessa questão de o trabalho como arte, o trabalho como hobby, o trabalho como prazer. Um médico se esmera para ser um bom médico, mas quando ele faz a medicina, quer seja a cirurgia, quer seja a consulta, se ele gosta do que está fazendo, aquilo faz bem também para ele. Eu posso arriscar que o médico se cura também ao curar o paciente. Com relação à fotografia, fotografar profissional, amadorística ou mesmo como hobby, faz bem para quem fotografa? Eu acho que a gente já passou por muitas experiências com relação a isso. Eu tive outro dia uma indicação médica de uma adolescente que ela estava com um problema de depressão muito forte e que a médica indicou que ela fosse fazer um book para que ela aumentasse a autoestima dela. Então, assim, ela aumentou a estima dela e eu tive que participar. Ela, durante várias ocasiões, marcou, ela adoecia por conta da expectativa de chegar o dia das fotos. E até que o dia chegou e a mãe vinha fazendo milhões de recomendações porque poderia acontecer coisas como ela abandonar no meio da sessão de fotos. E a coisa foi indo. Então eu digo sempre o seguinte, o fotógrafo ele acaba sendo o teu médico daquele momento, porque ele vai te transformar em um personagem onde tu vais ganhar vida e ele vai interagir contigo, fazendo com que você ou piore ou melhore. Então, na maioria das vezes, a gente tenta elevar o astral das pessoas, não só nesse tipo de trabalho, mas em todos os que a gente faz. Porque... E para você também, né? Faz um bem danado, como se diz, né? Quando fotografar acaba... e sentir, né? Depois olhar o que você fez, né? Quem fotografa a natureza, paisagens, como é o seu caso, deve fazer um bem para o seu coração. Muito. Deve curar aí uma série de coisas que todos nós carregamos. E eu sempre digo o seguinte, no caso, você fazer o que gosta e ter pessoas que acabam reconhecendo isso, eu acho que isso é o melhor prêmio. Deixa eu dar um recado então para o telespectador. Você lembra das frases, as típicas frases de para-choques de caminhão? Pois é, nem sei se ainda existem, mas uma das que mais me tocou dizia assim: não faço tudo o que gosto, mas gosto de tudo que eu faço. Então eu acho que esse recado do Meirelles serve para você, já que esse programa cuida da sua qualidade de vida, cuida da sua inspiração, fotografia ou qualquer coisa que seja, procure gostar do que faz, que você vai estar se amando, se cuidando e se desenvolvendo espiritualmente. Meirelles, eu tenho perguntas de público, né? Nossas câmeras foram às ruas e alguém mandou perguntar para você o seguinte: como você vê a fotografia como meio de vida? Eu acho que a fotografia como meio de vida hoje é muito questionada com relação a uma série de coisas como era a profissão de artista, a profissão de... A pessoa chegava em casa e falava que queria ser bailarino e a mãe enlouquecia porque ia dizer: o que esse rapaz vai fazer? Eu tive um pouco disso, mas pude transformar isso em alguma coisa que me tivesse um rendimento financeiro. Então, hoje eu
trabalho praticamente 24 horas e tenho vários resultados. Então, não faço só fotos que vocês, de repente, a grande maioria do público vê, que é fotos de paisagens, dos livros, mas a gente faz a parte social, a gente faz a parte publicitária. Então, finais de semana a gente está em casamentos, a gente está dentro de empresas fotografando coisas para agências de publicidade, e a gente tem isso agregado ao prazer de fazer. Então, eu acho que quando você junta o profissionalismo com o prazer, isso aí é imbatível. Ok, Meireles, mas tem mais pergunta de público. Vamos ver a próxima. Como você analisa o cenário da fotografia em São Luís? Eu acho que a fotografia em São Luís, assim como na maioria do país, ela popularizou. Eu acho que hoje, com o advento dos celulares, câmeras celulares, que ninguém sabe mais o que é isso, hoje a pessoa tem um smartphone e ele consegue retratar tudo em qualquer momento. Então, o que deixa a gente um pouco preocupado é justamente isso. Todo mundo fotografa, todo mundo armazena, mas o cuidado com que você tem que guardar esse material, eu não sei se está sendo bem feito. Eu acho que a tradição antiga, que a minha mãe sempre diz o seguinte: eu não quero CD, eu quero revelar. Eu acho que o revelar, eu acho que isso é importante. O papel, ele tem uma durabilidade muito maior. Pois é, Meireles, mas tem mais pergunta de gente aí. Vamos ver a próxima. Eu queria só saber se a fotografia está se perdendo com a tecnologia atual. Eu acho que a facilidade que todos nós estamos tendo hoje com o digital me fez questionar várias coisas. E dentre essas coisas, eu vi um comercial da Kodak, que há pouco tempo decretou inclusive falência, me deixou bem com o coração apertado. Era uma pessoa sentada de frente a um computador e os post-its do lado dizendo a seguinte frase: favor lembrar de revelar o aniversário do meu filho de 1 ano, aí no outro de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos. Então, hoje, a preocupação das próprias empresas que você materialize as suas imagens é muito grande, porque os arquivos digitais, eles têm uma vida útil. E essa vida útil pode acabar com a memória de uma família. Antigamente, nós mandávamos para Manaus um filme, passava 10 dias e voltava aquela expectativa gerada para ver. Hoje a pessoa vê, acabou o encanto e ele guarda. Isso eu acho que é uma das maiores preocupações minha, que vivo isso todos os dias. Tem uma coisa que eu gostaria que você desmistificasse para nós aqui do estúdio e para o telespectador. Preto e branco ou colorido? Quais são as coisas mais apropriadas para o preto e branco e quais são as fotos mais apropriadas para o colorido, na sua opinião, tecnicamente falando? A fotografia preto e branco, eu acho que ela retrata muito mais a coisa da essência, da verdade, né? O colorido, ele acaba tendo um uso mais específico. Então, assim, os casamentos, o nosso folclore, que é um dos folclores mais belos, eu acho que do mundo, esse encantamento do Bumba Meu Boi, das coisas, das fitas, eu acho que ele precisa do colorido. E ao mesmo tempo, as fotos do Sebastião Salgado, que retrata a pobreza, a desigualdade, os garimpos, isso eu acho que o preto e branco, ele realmente, nesses casos, ele fica uma coisa fora do comum, é uma coisa Isso impressionante. me parece um pouquinho verdadeiro também para o cinema, não é? Eu lembro que o Spielberg, quando ganhou o Oscar pela Lista de Schindler,
que foi em preto e branco. Ele quebrou dois paradigmas ali. Ele colocou artistas desconhecidos e outro fez um filme em pleno século XXI, um filme preto e branco. E mais recentemente o artista. Então quando você fala que quando você fotografa o preto e branco, você está lidando um pouquinho mais com a tentativa de mostrar a verdade. Isso. Parece-me que isso é um pouco verdadeiro também para o cinema. Concorda comigo? Concordo. Hoje Hollywood, inclusive, sofreu um choque muito grande e está sofrendo porque as grandes produções hoje são pequenas. Hoje a França, hoje a Itália, hoje o próprio Brasil cresceu muito e eles têm, com essas DSLR que a gente está usando, feito filmes e ganhado Oscar. Quer dizer, sem aquela parafernália que eles têm e que eles fazem muito bem. Então, assim, eu vi uns bastidores de um filme do Batman, uma coisa assustadora. E hoje você tem gente ganhando prêmio com uma câmera pequena, que aqueles 72 horas o cara filma com uma câmera pequena, inclusive com uma Nikon que entra na gruta, não dava para entrar os outros equipamentos. Então, hoje a coisa tem dado uma diminuída e aumentada a qualidade. Então, eu acho que é muito importante você, de certa forma, acompanhar essa tecnologia, né? Meirelles, a essa altura, quem já tinha uma tendência para gostar de fotografia deve estar mais interessado ainda. E quem não tinha, quem sabe, tenha sido despertado para o hobby ou até, quem sabe, para a profissão de fotógrafo. Que dicas você daria para quem quer começar a fotografar? Eu acho que tudo tem que ter um pouquinho de amor. Se a pessoa realmente gosta, eu acho que ela tem que ter um equipamento que vá fazer ela explorar um pouco mais. Porque hoje eu vejo muitos amigos que dizem assim, poxa, eu comprei essa câmera cara e eu só coloco no verdinho, que é o automático. Então ele não precisava comprar uma câmera cara, bastava ele comprar uma câmera automática pequena e ele ia ter o mesmo resultado. Então a dica é que você estude um pouco mais, que você aprofunde um pouco mais, porque realmente é uma paixão. E tudo que você aprofunda e vai vendo o resultado, você realmente vai acabando se apaixonando e realmente para parar é difícil. A gente não pode encerrar o programa sem ouvir você sobre o seu mais novo trabalho, sobre São Luís. Tem esse título, Sobre São Luís. Queria muito que você dissesse o máximo que você puder, porque não foi lançado ainda, sobre esse trabalho. Esse trabalho a gente já vem desenvolvendo há algum tempo, inclusive é uma evolução, de certa forma, esse sobre realmente são imagens exclusivamente aéreas que estamos captando já há algum tempo e tem muita coisa interessante que realmente a gente só consegue ver lá de cima. Eu acho que é uma coisa inédita, não é? Um álbum assim só de fotos aéreas? Para cá, para o Maranhão, ainda não existia. Ele existe em várias cidades do mundo, França, vista de cima, Rio de Janeiro e outros lugares, com certeza, mostrando essas curiosidades e essa oportunidade para quem realmente não vai poder daqui de baixo contemplar a nossa cidade, que realmente, vista de cima, ela tem uma outra ótica. Parece que você misturou imagens de dia e de noite. Por que incluiu a noite? Eu, quando comecei o projeto, era proibido voar à noite. E isso me causou uma limitação muito grande. E, por último, agora a gente conseguiu uma autorização e estamos conseguindo fazer alguns voos noturnos. E isso realmente é uma coisa assim impressionante. Eu acho que lançamento para quando, Meirelles? É o aniversário da cidade, setembro, e sempre nesses projetos eu gostaria de agradecer principalmente a Prefeitura de São Luís, a MR Malls, a Potiguar, a Fribal, a Universidade Selma, a Aparecida Carvalho, a Equipar e a Célia Rossetti, além de outras pessoas como o professor Cidinho, que está nos agraciando com um texto belíssimo, vocês vão ter a oportunidade de ver.
Então, Meirelles, muito obrigado por ter vindo. Você enobreceu o programa hoje e desde já desejamos muito boa sorte nesse próximo lançamento. E você, fica aí, não sai não, porque ainda tem mais a inspirar hoje. Procure o melhor canal de televisão maranhense. Você tem o direito de escolher a informação mais confiável, sem truques, sem cortes, isenta e com extrema credibilidade. Bem-vindos à TV Guará. Acreditamos que uma nova comunicação é possível. Somos diferentes por natureza. Aqui falamos de tudo, sem preconceitos, com muita inteligência e uma boa dose de humor. Paula, eu sempre quis ter acesso a uma TV com liberdade de expressão. Que liberdade é essa, pequena? Tu não sabe o que é expressão, preto? Cala a boca, Zé Maria. Tome jeito de homem, Zé Maria. E de Gé, deixa eu lhe explicar uma coisa. Liberdade de expressão você encontra todos os dias aqui. Pra ter o governo, Eider Lucena, eu gosto mais é do avesso. Somos um time, de Gé, e nesse time joga a melhor equipe de jornalismo do Maranhão. Comunicação com responsabilidade. Aqui fazemos jornalismo com seriedade. Aqui não existem acordos e conchavos. Aqui só existe jornalismo. Na informação não existe meio termo. Transparência é um caminho sem volta. Aqui nós não temos um lado, nós estamos do seu lado. Não se pode descrever um artista sem poesia. Sobre o seu próximo livro, Sobre São Luís, alguém assim o prefaciou. Iluminar. Não pode existir missão mais nobre do que a de prover a luz, acender espíritos, mostrar caminhos, ou bem mais que tudo, libertar da escuridão. Sem a luz, a noite cala, o fogo apaga e a alma esfria. A arte de registrar no coração o que a lente do artista fotográfico captura é um processo bem mais espiritual do que mecânico, pois o momento do clarão do diafragma precisa dizer muito mais que a simples iluminação da cena. Precisa seduzir, convidar a amar e, sobretudo, deve suscitar o cuidar. Em Sobre São Luís, o artista Meirelles Júnior consegue tudo isso e muito mais. Ao iluminar os privilegiados olhos que mirarem este trabalho, Meirelles faz a ilha falar sem palavras, ao queimar suas mazelas no amarelo fogo das avenidas, ao mesmo tempo em que poetiza as suas praças com um suave teor de cores pastéis. Ver São Luís à noite através dos quase mágicos registros do artista e se deixar levar por uma imagem aérea que aterrissa em cada esquina, harmoniza cada contorno dialético do claro e escuro e afaga a alma com a poesia de riscos que lembram galáxias cujos semblantes são tão complexos quanto excitantes. Não se pode ousar interpretar o trabalho do artista. Não se deve fazê-lo. O máximo que se pode fazer é sentir que dos cliques de um artefato tecnológico nos invadem o coração a noite não calada, a vitória da luz sobre as trevas e a beleza de uma ilha cujo noturno nos apresenta o sublime incomum de uma terra onde o sol, no branco das areias das praias e o alvo das nuvens que emolduram seus azulejos, casarões, nos abrem as íris para degustar o descobrimento de uma nova paisagem, o romantismo de São Luís à noite. O aglomerado das luzes que, separadas pela negritude de um mar que mais se assemelha a um infinito sem sol, faz um convite à esperança de novos amanheceres nas reluzentes espumas das praias de uma ilha que nos ama ao nos olhar e nos pede ser cuidada. Que o contraste do negro claro, das belezas e dos desencantos desta ilha legitimem, através das lentes de Meirelles Júnior, este pedaço de terra, que está longe de ser um pedaço de amor, mas o amor não calado e a nossa iluminação para cuidar do que amamos, noite e dia. E para terminar o programa de hoje, veja a seguir algumas imagens fotográficas deste fantástico artista Meirelles Júnior.